Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Recebam esse culto com muito amor e carinho. Que o Senhor possa falar grandemente através da palavra com o seu coração. Tanto aqui, quanto os que estão presentes, quanto que está online. Eu vou ler uma palavra, deixar uma palavra para vocês, Efésios 4, do versículo 2 ao 4. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros, com um amor, e façam tudo para conservar por meio de paz que une vocês. A união que o Espírito dá a todos nós. Amém? Eu quero orar com vocês agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este momento e por mais este culto e por esta tarde abençoada, Senhor. Por estar aqui na tua presença, Senhor, te adorando e glorificando o teu nome. Bendito seja, Senhor. Faça morada em nossos corações e que teu Espírito Santo, Pai, permaneça em nosso meio. Abençoa cada um que está nos assistindo e o que está presencial também, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu passo a palavra para a amada pastora Elci. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Você que está conosco nessa tarde, seja bem-vindo. Receba a vida abundante que Jesus quer te dar nessa tarde. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor eles passeiam sobre a face da terra, olhando para aqueles cujo coração confia nele. E nós estamos aqui nessa tarde porque nós confiamos no nosso Deus. E eu tenho certeza que você que está começando a cultuar a Deus, a celebrar o nosso Deus conosco, também tem confiado. E Ele conhece o teu coração. Eu quero que você que está aqui presencialmente e você que está online, nesse momento, em nome de Jesus, coloque tua disposição de coração em louvar ao nosso Deus. Porque grande é o nosso Senhor, amém? E hoje Ele fará maravilhas na tua vida e na vida de todos nós que nesse momento estamos celebrando a Ele e a presença dEle. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus. O que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja um louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus.
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos pedir ou mesmo imaginar. Ele vai muito além do nosso pensamento. Jesus disse assim, a certa altura, a seus discípulos, ele disse assim: se você crê, tudo é possível ao que crê. A nossa fé no poder de Deus faz o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, fazer todo e qualquer milagre que você necessita nessa tarde. Ele é poderoso, Ele está assentado no trono de governo, Ele é majestoso, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Não tema o inimigo na tua vida, não tema, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar, vem. Assim como estás diante do Pai, vem, vem. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás. Vem, assim como
como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder e tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder e tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Você que está agora ali online também, você aqui, coloque tua mão no coração e diga: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Bem maior é Cristo em nós. Cristo é a esperança da glória. Deus é a nossa força, é o nosso baluarte.
Deus, Ele sustenta a tua vida, Ele sustenta a minha vida. É maior do que qualquer coisa, amém, queridos, que possa estar tentando te derrubar nesse momento. O mundo passa, com todas as suas coisas vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E a palavra diz que maior é o que está em nós. Está escrito isso lá no livro de 1 João, do que aquilo que está no mundo. Creia na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Quero pedir para você que está online, compartilhe nesse momento. Amém? Você que está presencialmente pode se assentar. Você online, compartilhe o nosso culto. Envie para alguém ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus cura, liberta, transforma. A palavra de Deus, ela opera grandes libertações nas nossas vidas, amém? Queria falar para vocês que quando nós fazemos o culto online aqui, nós estamos seguindo os protocolos. Aqui é um espaço bem grande, tem bem pouquinhas pessoas. Se você quiser estar conosco presencialmente, a distância, há um distanciamento até maior do que o solicitado entre as cadeiras, amém? E nós estamos obedecendo a todos os protocolos, amém? E nesse culto de quarta-feira à tarde já não é um culto com muitas pessoas, porque a grande parte delas trabalham. Então, sinta-se à vontade, se você também quiser estar conosco presencialmente, você será bem-vindo, amém? Quero que nesse momento você abra a palavra e nós vamos ministrar a palavra de Deus nas nossas vidas. E algo que Deus tem falado ao meu coração, que até num grupo que eu tive a oportunidade de participar de oração, eu estava até, tenho meditado, falando sobre isso, porque tenho meditado qual é de fato a diferença entre teimosia e perseverança. Porque, na verdade, há muita confusão, às vezes, o que é uma pessoa teimosa e o que é uma pessoa perseverante, né? Eu não sei quantos que já tiveram dúvidas a esse respeito, né? Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara que teimosia é pecado, teimosia, até no mundo, né, é defeito, né? Perseverança é qualidade. Perseverança é uma virtude. Perseverança é algo que agrada tremendamente a Deus, enquanto que a teimosia desagrada a Deus. E eu, assim, busquei, primeiramente, busquei num dicionário, né? Primeiro comum, dicionário da língua portuguesa, para ver o que estava escrito realmente, o que é a teimosia. E ele vem dizer assim, obstinação, uma insistência. Aí talvez você diga assim, mas pastora, ser perseverante não é a mesma coisa que ser insistente? Não, não é. Não é. Insistência é eu ser obstinado por alguma coisa, eu insistir veemente, às vezes, inclusive, num ponto de vista errado. É um certo radicalismo, inclusive, não aceitar coisas diferentes daquilo que eu insisto veementemente, vamos dizer assim, né? Enquanto que perseverança é continuidade, perseverança é constância. Então, eu digo assim, aquela pessoa perseverante é uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que tem continuidade, é uma pessoa que ela é constante. Então, por exemplo, o que é uma pessoa perseverante? Um cristão perseverante é aquele cristão que não desiste. Vem as lutas, ele crê na palavra de Deus, ele confia em Deus e ele continua, tem continuidade. E ele passa a vida dele inteira servindo a Deus, desde o momento que ele conheceu Jesus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 21, se você for ver lá no versículo 19, Jesus disse assim, é pela perseverança que
que ganhareis as vossas almas. Olha ali, foi projetado ali para nós, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Significa o quê? É pela continuidade no caminho cristão. É eu permanecer, independente das circunstâncias. E é teimosia? Não. Perseverar é dar continuidade. É a despeito de qualquer situação, eu continuar crendo no Senhor. É eu perseverar nesse caminho. Quando você vai ver o que seria teimosia, quando se vai na tradução no hebraico, teimosia significa retrocesso, significa rebeldia e significa obstinação. Agora eu não estou falando do dicionário da língua portuguesa. Agora estou falando da tradução desse termo, quando ele é usado na Bíblia, no hebraico. E ele vai dizer assim, é retrocesso, é rebeldia. Então, a teimosia, ela não é virtude, a teimosia é rebeldia. É quando eu teimo em cima de alguma situação que está contrária aos ensinamentos de Deus. E o que eu queria falar para você hoje, meu amado, minha amada, é que a teimosia pode nos levar a consequências muito ruins, inclusive na vida. Inclusive para aquele que não é cristão. A teimosia, ainda que às vezes a pessoa diz, não, mas eu não creio. Mas o ser teimoso, você pode estar persistindo num erro, em algo que vai te causar muito mal lá na frente. E também em termos de consequência. Né? E eu queria mostrar para vocês, amados, essa tarde, alguns personagens bíblicos que foram teimosos e que pereceram no final. E quero mostrar para você alguns personagens da Bíblia que foram perseverantes e tiveram vitória no final. Por exemplo, abre a Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 7, no versículo 13 e 14. Quero que você veja que, biblicamente, a teimosia é entendida por Deus como coração duro. Um coração endurecido. Seria aquela pessoa que na Bíblia ela vai se referir como dura cerviz. Então, diz assim, ó, no entanto, esse é o 13, no entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. No 14, o Senhor disse a Moisés, o coração de Faraó está obstinado. Numa outra tradução vai dizer assim, o coração de Faraó continua teimando em não liberar o povo. E ele não quer deixar o povo ir. Então, Deus queria que o Faraó liberasse o povo, que o povo saísse do Egito e caminhasse em direção à terra prometida. Mas o coração de Faraó era obstinado em manter o povo judeu preso ali. O povo de Israel era a teima do Faraó em manter aquele povo em cativeiro ali no Egito. E aí, eu não vou pregar exatamente sobre essa passagem, mas quantas tiveram que ser as pragas até que o Faraó, então, deixasse de teimar e deixasse o povo ir. Como era o coração do Faraó? Era um coração extremamente endurecido. Era um coração teimoso. E o que eu quero dizer para vocês, meus queridos, que às vezes nós estamos pedindo coisas, por exemplo, para Deus, que às vezes Deus tem dito não. Tem coisas que realmente Deus diz não. Mas por que Ele diz não? Porque Ele conhece o futuro. O que Deus tem de vantagem, digamos assim,
em nos dar um não. Ele não ganha com isso, quem ganha somos nós muitas vezes, porque ele nos desvia, ele nos tira, às vezes, de uma teimosia que não vai dar em nada. Eu já vi pessoas, queridos, cristãos inclusive, por exemplo, que estão orando para ter um emprego, e Deus já falou várias vezes, já deu palavras de orientação, já usou líderes, já disse, olha, siga uma outra profissão, reorganize sua vida profissional. Às vezes, Deus ele abre uma porta e a pessoa, às vezes, recusa aquela porta porque acha que aquilo lá não é o melhor para ela. E ela continua pedindo uma outra porta de trabalho. E, às vezes, aquela porta pela qual ela não está passando é a porta que Deus abriu, porque Ele sabe o que vem lá na frente. Eu tenho um exemplo para contar da minha vida pessoal. Há muitos anos atrás, isso faz muito tempo, eu orava para Deus pedindo emprego, mas eu tinha saído de uma empresa que era uma empresa, assim, vamos dizer assim, muito sofisticada. Era uma empresa que tinha, assim, ela era bonita, o interior dela era bonito, era tudo muito... Sabe aquela empresa, assim, que o aspecto físico dela, assim, era excelente, era uma empresa conhecida no mercado, era uma empresa, assim, excelente. E aí, de repente, aquela empresa teve um problema, né, e financeiro ao longo do tempo e teve que dispensar. Na época, eu com mais 20 e poucas pessoas. E aí eu orava para que Deus desse uma porta de emprego. E muita gente orava por mim, para que eu tivesse, né, que Deus abrisse a porta de um outro emprego, porque eu precisava, e de repente Deus abriu. O que me chamou a atenção é que quando eu fui para essa empresa, era uma empresa, um prédio muito velho, era uma empresa que estava há muitos anos em Curitiba, ela não tinha modernidade alguma, enquanto na empresa que eu tinha saído, já se estava, como eu disse, faz muito tempo, enquanto na empresa que eu estava saindo, já tinha computador na época, né? Microcomputador, não eram aqueles grandes computadores que são mais antigos ainda. Quem é da minha época lembra disso. Mas já tinha microcomputador, né? Então já era um avanço. Tinha então tinha uma escala, né, de horário de trabalhar no computador. Então era marcado horário, né, para cada setor, para cada unidade, mas já tinha. E daí, de repente, eu entro numa empresa que ainda tudo era manual, que usava-se aquela máquina ali, quem lembra disso, de calcular, que saía aquelas folhas, aqueles rolos de papel, assim, que você batia ali na calculadora, eram pilhas, né, de papel, aqueles rolinhos assim. E não era moderno, era um sistema. E eu entrei assim e disse assim, mas, meu Deus, o senhor está me pondo num lugar que eu tinha muito mais status e tal. Mas eu, graças a Deus, tive a obediência e entrei naquela empresa ali. Amados, quero dizer para mim, a bênção estava ali naquela empresa. Foi ali que eu cresci profissionalmente. Depois, na outra eu já tinha crescido, mas nessa próxima, eu tive oportunidade, muitas boas oportunidades. Foi ali que eu fui promovida, foi ali que eu pude implantar algumas coisas diferentes, porque eu estava também levando novidades, e foi uma grande bênção, inclusive financeira na época, na minha vida. Mas não era bem o que eu queria, mas era o que Deus sabia que era o melhor para mim. Amém? Então, muitas vezes, a nossa teimosia nos leva a perder aquilo que Deus tem para nós. E é isso que eu quero falar com você nessa tarde. Porque, às vezes, a nossa teimosia em relacionamentos também nos leva a perder aquilo que Deus tem de melhor. E nós ficamos, às vezes, teimando naquilo que nós achamos que é o melhor. E algumas vezes, inclusive, nós culpamos o tempo. Nós dizemos, Deus às vezes já disse, olha, esse não é o relacionamento que eu tenho para você. Eu tenho algo melhor. Receba aquilo que eu estou te dando. Não, e às vezes a pessoa continua teimando e dizendo, que não é o tempo ainda de Deus. Então, tudo isso, nós temos que hoje meditar e refletir
O que é teimar, às vezes, em algumas posições diante de Deus. Outro exemplo, além de Faraó, é Saul. Ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, a Deus havia dito a Samuel, vai lá, pega o rei dos amalequitas. Deus queria fazer um juízo usando Saul. Saul era um rei que estava ungido por Deus para essas batalhas. E Deus queria chegou o tempo que Deus queria julgar os amalequitas, porque eles tinham oprimido o povo de Israel. E Deus tinha uma promessa nesse sentido. Mas o que aconteceu? Na hora, Deus disse, vai lá e você destrua tudo lá, não poupe nada. O que faz Saul? Vai lá e poupa o rei Agag, o rei dos amalequitas, e também poupa o melhor das ovelhas, né, dos animais ali. E Deus disse, não é para poupar nada. E o que acontece? Depois que Saul faz isso, por que Saul fez isso? Porque ele tinha uma visão que não dava para desperdiçar, que era melhor levar tudo aquilo para sacrificar para Deus no templo de Deus. Mas Deus tinha dito, não, eu não quero sacrifício, eu não quero obstinação. Eu quero, na verdade, obediência à minha palavra. E por causa disso, por essa desobediência, essa teimosia de Saul, Saul perdeu a bênção. Saul perdeu a bênção. Naquele momento ali, Deus chega para o profeta, né, e diz assim, olha, eu me arrependi de ter posto Saul como meu rei. Eu me arrependi e agora você vai ungir outro rei para mim. E foi então que Saul deixou de ser o ungido do Senhor e Deus substituiu Saul por Davi. O desfecho, a vida de Saul depois que ele perdeu a unção de Deus, a vida de Saul começou a se transformar em derrota, até que ele mesmo foi morto numa batalha, né? Pediu, inclusive, para ser morto nessa batalha, porque já tinha sido ferido e não queria mais a vergonha das derrotas. Então, queridos, eu queria nessa tarde falar ao teu coração. Grande bênção é quando nós somos perseverantes, mas não é bom quando nós teimamos muitas vezes e endurecemos o nosso coração. Tem, inclusive, a palavra de Deus, né? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, hoje é o tempo da salvação. Se você ouvir a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Não tenha um coração teimoso, não resista a Deus. Às vezes Deus está levantando, eu lembro de uma pessoa que há anos atrás me disse assim, eu acho que Deus quer me encontrar, porque tudo onde eu vou, tudo onde eu ando, Deus põe algum crente, algum cristão para falar de Jesus para mim. E eu lembro que a pessoa continuou resistindo, levou muitos anos para aceitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje está sendo pregada, hoje Deus está te chamando. Hoje é o dia, hoje é o tempo da salvação. Por isso que Paulo disse assim, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, né? Porque às vezes é tarde, aí já era, como a gente diz, né? Eu sei de casos, né, que eu sempre conto, pessoas assim que às vezes Deus estava chamando, Deus estava chamando inclusive para momentos de oração. Deus estava dizendo assim, olha, conheço o teu futuro, você precisa ter vitória, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa, porque você não sabe o que vem lá na frente. Aí quando vem, né, quando sobe a água, né, que a pessoa vê que ela pode se afogar, aí a água está subindo, aí ela sai, eu preciso de oração, eu preciso disso, preciso mais daquilo. Mas nem sempre dá tempo, queridos, nem sempre dá tempo. Por isso, hoje, quando você está sendo convocado para uma oração, não desista, não deixe de comparecer. Quando você está sendo convocado pela palavra de Deus, não deixe de atender ao chamado de Deus,
porque amanhã pode ser tarde. Eu não estou falando isso para te intimidar, para nada, mas é real, pode ser tarde. Talvez muitos, digam, puxa, aquela vez eu poderia ter feito isso, mas aquilo, Deus estava promovendo milagres, eu desisti de estar na igreja. Hoje é o tempo de reconciliar com Deus. Amém? Hoje é o tempo. Hoje, quando você for chamado, não endureça o teu coração, que o teu ouvido esteja atento para reconhecer a voz e o chamado de Deus. Amém? E Jesus, eu queria te falar, por exemplo, que quando você persevera, cada vez mais você vai ter milagres na tua vida. Você vai ver Deus fazer cada vez mais. A perseverança, a insistência na oração vai te trazer frutos tremendos. Quer ver? Vamos ler a palavra lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, Tiago vai dizer assim, que Elias era um homem como nós, era um homem, um ser humano, mas ele orou com perseverança. Ele foi perseverante, ele orou com insistência, insistentemente, e Deus atendeu a Elias. Então diz assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que significa isso? Sentimento, às vezes, de derrota, sentimento de que estava tudo muito demorando, sentimento de fraqueza, às vezes de se sentir enfraquecido, mas diz assim, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Você já imaginou como tem que ser insistente e perseverante para você orar para não chover? Eu não sei se vocês que estão acompanhando, mas eu acho que é muito mais fácil orar para chover, Não acho que é mais fácil orar para chover? Agora, orar para não chover, e com insistência, eu entendo que é bem mais difícil, Porque a natureza é feita nós temos as estações, os ciclos, Inverno, verão, dia, noite, e chuva, sol, faz parte da natureza, Quer dizer, é uma oração que você faz, dizendo assim, Deus, mude o ritmo que o Senhor criou, mude as leis físicas que o Senhor criou, que é de chover, das nuvens, carregarem a água, ter água das nuvens e cair sobre a terra, E a palavra de Deus diz que Elias, ele perseverou, ele orou com insistência e Deus atendeu. Amém, queridos? Seja perseverante na tua vida. Não seja daqueles que retrocedem. Nós lemos lá que a teimosia significa retrocesso. Por que significa retrocesso? Que eu falei que no hebraico, muitos textos bíblicos, quando fala em teimosia, está falando em retrocesso. Porque a teimosia, às vezes, te faz retroceder. Deus quer que você avance. Deus quer que você vá para frente. Deus quer te entregar coisas melhores. Deus quer te entregar coisas novas, diferentes. E, às vezes, aquela teimosia está fazendo com que retroceda. Salmo 32, eu não sei agora, queria que o irmão até procurasse, Salmo 32, eu acho que está no versículo 8, não tenho certeza agora, mas no Salmo 32, diz assim, olha, não seja como a mula, não seja como, está no 32, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Quer dizer, às vezes a pessoa, Deus, para evitar uma tragédia, por força da intercessão de outros, Deus às vezes tem que pôr um cabresto de alguém para aquela pessoa voltar, por causa que Deus está vendo ela caminhar para o perigo, pela teimosia dela. Diz assim, não seja, está vendo, olha, com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Se a você aqui não obedecem a Deus.
Então, às vezes, Deus fala, filho, o caminho não é por aí. Você tem uma palavra, esse não é o caminho. Mas a pessoa conhece aquela palavra, Deus diz assim. E aí, às vezes o filho faz isso, não, ele quer, ele vai naquele caminho. E Deus tem falado, tem dado a palavra para ele, tem dito, esse não é o caminho. E aí, às vezes, aquela mãe está orando insistentemente, orando por aquele filho. E, de repente, Deus deixa acontecer alguma coisa e põe o cabreço através daquilo e traz de volta. Porque está vendo o seu filho, a sua ovelhinha, ir para uma situação muito triste. Deus nos vê como ovelhas, né? Como ovelhinhas do seu pasto. Então, Deus, às vezes, está vendo que a ovelhinha está indo na direção que ela quer ir, ela está teimando, e Deus, às vezes, tem que pôr freio para puxar e trazer de volta, né? Glória a Deus por esse Deus que não desiste de nós. É verdade, não é? Quem está aqui, eu quero perguntar agora, que já errou em alguma caminhada com Deus, acho que todos nós já erramos, e de repente sentiu que Deus estava puxando de volta, né? Ele dá uma puxada, é verdade, não é? Protegendo a ovelhinha do seu pasto. Quem já passou por isso? Que seguiu num rumo, né? Às vezes mudou de uma cidade sem direção de Deus, e daí depois tem que voltar, né? Um tempo depois. Quantas vezes, né? Nós vemos o exemplo de Abraão com Ló. Deus havia dito para Abraão, né? Sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te levar. O que acontece? Abraão não saiu da parentela, ele levou o sobrinho junto. Ele levou Ló junto. Depois de voltar, de ir lá para o Egito. Aí então, quando Abraão sai do Egito, aí então se separa de Ló. E eu não tenho bem certeza, mas que foram 4 anos depois, Abraão então volta ao início. A palavra inicial de Deus sobre a vida dele. Muitas vezes, eu digo para vocês, amados, situações que inclusive eu passei, que as escolhas erradas nos levam a voltar lá onde nós erramos. Lá naquela bifurcação que a gente fez. E às vezes, as coisas que tinham que fluir muito mais rápido, demoram mais, como o povo quando estava no deserto. Então, que nós sejamos ouvintes da palavra de Deus, que a gente, quando sabe que Deus o que Deus pensa a respeito de determinado assunto, né? Quando Deus nos dá instrução, a palavra de Deus, ela nos instrui acerca de todas as coisas, né? Por exemplo, vou dizer para vocês, assim, dar um exemplo, a palavra de Deus diz assim, que sociedade pode haver entre o cristão, aquele que crê de fato, e aquele que não crê? Vai dar, muitas vezes, vai dar um conflito entre luz e trevas? Vai dar. Mas daí a pessoa, né? Às vezes tem pessoa que sabe que monta uma sociedade e sabe que aquele sócio ou aquela sócia, inclusive, às vezes, é de uma religião bem diferente. Um pensamento bem diferente. Um pensamento bem fora da Bíblia, seguindo outros preceitos, outros conceitos, tudo diferente. E mesmo assim a pessoa vai e faz a sociedade. E aí depois, né, lá na frente começam os problemas, né? Um é dizimista, o outro não é. Um quer fazer um grupo de oração no local, o outro não quer. E começam, né, as dificuldades, né, ali. E daí, vou ter que desfazer essa sociedade, perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, e volta para o início. Volta para aquele comecinho, vou ter que começar tudo de novo. Por isso, queridos, eu tenho falado para o Senhor, Senhor, nos livre, me livre da teimosia. Acrescenta em mim a perseverança, mas me livre da teimosia, da obstinação, porque pela palavra de Deus, obstinação é pecado de idolatria. É como se a gente tivesse um ídolo dentro do coração, que está acima do altar
do nosso coração com Deus no comando. Amém? A Bíblia diz que, inclusive, a obstinação é pecado de feitiçaria, né? Que é pecado de feitiçaria, é pecado de idolatria. Queridos, eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês, mas eu queria que você visse, por exemplo, também o exemplo ali que Jesus nos dá em Lucas 18, do versículo 1 em diante. Ele vai falar daquela viúva. Ele diz: aquela viúva perseverou diante do juiz iníquo. Mas ele não está falando, ele não diz em momento algum que aquela viúva estava teimando. Aquela viúva tinha uma causa justa. Por isso ela podia chegar, o juiz podia ser iníquo, o juiz poderia ser impiedoso, mas a causa dessa viúva era uma causa justa. E o que Jesus estava falando ali, olha, e Deus não vai fazer justiça aos seus eleitos que clamam a Ele de dia e de noite? Então, Jesus está dizendo assim: persevere, porque haverá o tempo da tua justiça, sim. Persevere. Às vezes você está se sentindo indignado com alguma coisa. Eu vou desistir. Não desista, não retroceda, em nome de Jesus. Persevere, porque a tua perseverança trará a colheita da promessa. A tua perseverança vai fazer com que aquilo que era só uma promessa, aquilo que parecia impossível, como diz aquela música, aquilo que parecia impossível, se tornou possível. Amém? Aquela promessa que parecia algo tão distante, vai chegar o dia do cumprimento. Jesus lhe disse assim: ainda que os façam esperar, mas ela vem, ela vem. A palavra do Senhor sempre se cumpre. Amém? E eu queria, antes de encerrar, falar ainda que quando Deus, você vai ver isso lá no livro de Atos, no capítulo 26, dos versículos 14 a 19, quando Paulo, que antes era Saulo, né, chamava-se Saulo, aí Jesus vem e muda o nome, né, de Saulo para Paulo. Paulo significa apóstolo. E em Atos 26, no versículo 14, Paulo conta como foi a sua conversão. E ele diz assim: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando... Essa tradução diz assim: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Mas no termo, em outra tradução, e depois quando você vai para o original, diz assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que é recalcitrar? Pode ver no dicionário, é teimar. Ele continuava perseguindo os cristãos, e Deus estava dizendo: não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para a salvação. Eu te chamei, né? Olha lá, ele colocou, aqui, ele diz assim, e caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E ele estava falando assim: não vá contra a minha vontade. Paulo, eu te chamei, eu te escolhi, você vai levar meu evangelho. Não adianta você teimar contra os aguilhões, porque você foi escolhido para levar a minha palavra. Querido, se você está ouvindo essa pregação, os olhos do Senhor passeiam, como nós falamos aqui na abertura, sobre a face da terra, para se mostrar forte para com aquele cujo coração confia em Deus. Deus tem visto a tua vida, Deus tem te chamado, Deus tem enviado pessoas muitas vezes para falar dele para você. Não endureça o teu coração nesse momento, não teime, não recalcitre contra a palavra de Deus. Amém, queridos? Creia que Deus tem o melhor para a tua vida. É pela perseverança. O que você vai ver ainda dos milagres aqui na terra ainda, você vai continuar vendo milagres muito maiores quando você estiver lá com o Senhor. Porque lá, a Bíblia diz que lá,
você não é que você verá milagres, mas a Bíblia diz que lá, o que Deus tem preparado para você, que ama a Deus, é muito mais do que aquilo que você possa imaginar aqui. Amém? Então, que o nosso coração não seja rebelde. Quero falar com você que Deus tem chamado tantas vezes. Às vezes alguém tem te convidado para vir para a igreja, né? Você tem sido convidado para vir para a igreja. Deus tem levantado, às vezes, conforme a circunstância, Deus levanta pessoas para orar por você. Você tem visto, muitas vezes, a mão de Deus alcançar a tua vida. Situações que estavam caóticas, de repente, Deus levanta alguém para te ajudar. É tempo de você estar alicerçado e aliançado na casa de Deus. É tempo de você estar andando com irmãos. Amém? É tempo de você deixar de orar sozinho e passar a orar com os irmãos. Amém? Porque a palavra de Deus diz que quando existe concordância, que se um derruba 1.000, 2 derrubam 10.000. Você vai insistir até quando em derrubar só 1.000? Quando tem muito mais para você derrubar. Ou seja, não deixe de participar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de atender ao chamado de Deus. Eu sempre dou um exemplo, quero terminar dando esse exemplo. Quando diz assim, eu sempre comparo Deus a um guarda-chuva, né? Claro que Deus é muito mais que isso. Mas se a gente comparar, Deus está assim, tem uma proteção. Quando você entra debaixo desse guarda-chuva, você tem a proteção de Deus. Assim como está escrito lá no Salmo 91. Aquele que habita sob a proteção de Deus. É esse que Deus tem compromisso de cuidar. Mas tem pessoas que elas querem sair daquele guarda-chuva. E elas querem que o guarda-chuva siga elas. Estão entendendo? Ela sai da posição e ela quer que Deus saia. Mas Deus não vai sair. Amém? Porque nós é que temos que estar debaixo da proteção de Deus, colocando em prática a palavra dele. Jesus falou assim, olha, se vocês ouvem a palavra, mas não praticam, sois tolo. Foi assim que Jesus falou. Sois insensatos, ele disse. Porque a hora que vier uma tempestade, a hora que vier algo difícil, você não vai ficar em pé. Mas aquele que se firma na rocha, aquele que constrói a sua vida em cima da palavra de Deus, em cima da rocha que é Jesus, esses vão vir ventos, vão vir tempestades, mas ele vai continuar em pé. Porque a palavra de Deus diz que ainda que caia 6 vezes o justo, na 7ª Deus levanta. Porque Deus não vai deixar nunca de te dar o livramento e a segurança que você precisa. Amém, queridos? Eu não sei o que talvez você esteja pensando, que palavra dura, mas é a palavra de Deus que abençoa. É a palavra de Deus que fala quanto também nós temos que fazer a nossa parte, de perseverar, de não duvidar, de não retroceder. Amém? Não retroceda. Eu não sei você que está me ouvindo agora, eu só tenho algumas pessoas aqui, que eu ainda conheço um pouco da vida de cada uma aqui, mas não desista, não desista. Amém? Não desista em função da pandemia, não retroceda. Amém? Avance, porque Deus tem mais para abençoar você. Deus tem mais para a tua família. Deus tem mais para se revelar na tua vida. Amém? Deus tem mais para mostrar quem Ele é e o que Ele pode fazer. Se você ainda não recebeu o impossível de Deus, você tem que perseverar. Amém? Porque você vai ver o impossível. E aquilo que parecia impossível vai se tornar realidade. Amém? Último versículo. Romanos 2:5. Romanos 2:5, Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim, que a dureza de coração levou Deus a deixar aquele povo entregue. Diz assim, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus.
Gente, isso é muito sério. Deus está falando assim, tenho chamado, tenho dado, feito sinais, tenho feito maravilhas, tenho chamado você à minha presença, eu te amo, Deus tem falado isso, morri por você. Mas se você continua com o coração duro, não me resta o que fazer. E você está entesourando ira no dia do juízo final. Por isso, querido, amolece o teu coração para com a palavra de Deus. Nesse momento nós vamos orar. Quero colocar junto com você o teu coração e o meu coração diante de Deus. Você pode pôr, amado irmão, a respeito da manifestação do juízo de Deus, pode pôr no versículo seguinte, aqui, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Você crê? A Bíblia diz assim, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, se você, eu hoje quando convidei as pessoas, enviei mensagens em uma lista de pessoas que eu envio, não são muitos, mas eu tenho uma lista que eu envio o link do culto, eu coloquei a oração é o alicerce da vitória. Deus é movido por fé e oração. Há pessoas que só oram, não agem. E há pessoas que só agem e não oram. Não dá certo. Deus é a oração é que te dá a base, o alicerce da vitória. É a oração que traz o resultado. Você tem que agir, mas até para você ficar forte para agir, até para você ficar fortalecido, tem pessoas que dizem, a hora que eu vou orar, eu durmo, eu pego no sono, porque você não está fortalecido, por isso que você pega no sono. Sabe por quê? Porque até para você conseguir orar, você tem que estar fortalecido pela oração, muitas vezes de alguém. Amém? Às vezes a oração que as pessoas estão fazendo é que estão te dando força, inclusive para você orar. E às vezes, né? Por isso que eu digo, quando nós oramos, quando nós temos um devocional, quando nós oramos em concordância com alguém, nossa, existe muito mais resultado. A oração é alicerce para a vitória. Amém? Quer vitória? Quer vitória na tua vida? Ore. Jesus deu o exemplo, a insistência da viúva, e eu trouxe aqui o exemplo de Elias. Amém, queridos? Então, vamos orar, vamos perseverar, vamos continuar na caminhada com Jesus. Amém? Não desista, não pare de crer. Como diz aquele cântico, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus para a tua vida hão de acontecer, porque Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar. Quero que você coloque agora a mão no teu coração e fale para o Senhor, Senhor, se eu tenho sido teimoso, teimosa em alguma coisa em relação à tua palavra, traz clareza para mim, Senhor. O Espírito Santo, Ele nos convence. O Espírito Santo, Ele nunca nos condena. Amém? Por isso, essa pregação, a palavra de Deus não está aqui para te julgar ou para te condenar. O Espírito Santo, Ele convence. Amém? Porque tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz, Ele faz por amor nas nossas vidas. O Espírito Santo é um Espírito manso, tranquilo, abençoador. Então, que nesse momento, quando nós estivermos orando, que Deus esteja falando, o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. Se temos, às vezes, sido resistentes, teimado, né? Às vezes Ele tem nos dado estratégias de oração, mas nós não temos conseguido orar. Então, nós precisamos nos levantar, amém? E fazer aquilo, seguir a direção que Deus tem nos dado através da palavra dEle. Fazer aquilo que Ele tem nos dirigido, amém? Glória a Deus. Pai Santo e misericordioso, em nome do Teu Filho Jesus, quero colocar todos os meus irmãos, todas as pessoas que nesse momento estão conosco, Pai. Também quero colocar aqueles que ainda irão estar conosco, Paizinho.
assistindo depois esse culto, Paizinho querido, que o Senhor esteja ministrando cura, Pai, que o Senhor esteja ministrando verdadeiro arrependimento, Pai, que o Senhor esteja, meu Deus, concedendo novas oportunidades, Pai, que aquele Senhor que está teimando em algo que não é bom, que o Senhor conhece o futuro. Eu não estou falando daquele que está aguardando na tua promessa, Deus, e aquele que o Senhor vai conceder, mas que o Senhor está dizendo não é o tempo ainda. Estou falando daquele, às vezes, que está perdendo o seu tempo, Paizinho, que está, meu Deus, entendendo errado o teu chamado. Paizinho, traz clareza, traz discernimento, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor esteja amolecendo os nossos corações, nos dá coração sensíveis, cada vez mais sensíveis, Paizinho, a entender a tua palavra, a entender a tua direção. Paizinho, opera milagres, Pai. Aqueles, às vezes, que estão debaixo do engano, Paizinho, traz, meu Deus, a tua verdade para essas vidas, Pai. Senhor, às vezes muitos querem saber da tua direção, querem conhecer a tua vontade a respeito de algumas coisas que têm colocado diante do Senhor. Paizinho, revela-se a essas pessoas, Pai. Instrui essas pessoas no caminho que elas devem andar, Paizinho. Aqueles que estão tendo que tomar decisões, Paizinho. Instrui, meu Pai. Mostra o caminho certo, Pai. Meu Deus, abençoa as decisões. Derrama da tua sabedoria, Pai. Que teu Espírito Santo esteja ministrando a direção certa, Pai. Que teu Espírito Santo esteja falando aos corações, Pai. Dá vitória ao teu povo, Pai. Dá vitória, Senhor. Derrama da tua misericórdia, Pai. Reveste os teus filhos com fortaleza, Pai. Meu Deus, aquele que errou em alguma escolha, gera novas oportunidades, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. Capaz de tornar a maldição em bênção, Pai. E que todas as coisas podem cooperar para o bem daqueles que te amam, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço que nesse momento o Senhor esteja abençoando todo aquele que estiver orando comigo nesse momento, que a tua bênção e o teu favor, Paizinho, esteja se derramando sobre essa vida, Pai, e haja a glória do teu nome sobre toda a causa que for colocada diante do Senhor, oh Pai. Senhor, faça com que aqueles que estão a ponto de desistir, não desistam, Pai. Que eles não retrocedam, Pai. Que eles entrem na tua vontade, Pai. Sejam fortalecidos pelo teu Espírito Santo e venha um tempo de vitória, de graça e do teu poder e a tua glória sobre a vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós estamos encerrando. Quero te dar a oportunidade agora, você que é dizimista, é a oportunidade de você dizimar, oportunidade de você entregar o teu parceiro de Deus, é a oportunidade de você ofertar. São princípios bíblicos, são bênçãos. Deus, eu sempre digo, Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus, Ele quer cumprir a palavra dEle. Dízimo está na Bíblia, oferta é bíblica. Amém? E a nossa obediência traz benefícios para nós mesmos. Deus quer expandir o reino dEle aqui na terra. Deus quer. A igreja precisa de dinheiro. Os irmãos precisam de cesta básica. Existe realmente uma necessidade. Para distribuir Bíblias, precisamos de recursos para comprar as Bíblias. Mas Deus pode mover, eu sempre digo, um só, que faz tudo isso. Uma só pessoa, às vezes, pode fazer tudo isso. Basta ser uma pessoa muito bem financeiramente. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que seu reino seja implantado aqui na terra por todos aqueles que creem nele. Amém? Uma família grande, entre que muitos irmãos. Né? Nós somos participantes da obra de Deus aqui na terra, amém? Da implantação do reino de Deus aqui na terra. Então, eu quero orar agora para você, por você que tem ali o Pix, né? Que está nesse momento devolvendo o teu dízimo. Nós vamos orar, você que é ofertante, em nome de Jesus. Pai querido celestial, quero consagrar todos
os dízimos apresentados diante do Senhor, meu Deus, as ofertas, Pai, para que o Senhor esteja nesse momento abençoando, Pai. Meu Deus, abençoa os teus filhos que têm sido fiéis, Senhor, em obedecer a tua palavra. Pai, que essa obediência à tua palavra, meu Deus, traga muitos frutos de bênção para essas vidas, Pai. Que aquele que tem praticado a tua palavra, que conhece a tua palavra a esse respeito e tem praticado, meu Pai, seja mais do que vencedor, Paizinho, em todas as áreas da sua vida. Oro também por aqueles que ainda não conhecem a tua verdade a esse respeito, para que o Senhor esteja trazendo à luz a tua direção e aquilo que é bíblico, Paizinho, aquilo que vai ser bênção para a vida deles, Pai, em nome de Jesus. E finalmente, antes de encerrar, quero dizer que você que talvez esteja nos assistindo pela primeira vez, você que quer receber Jesus no teu coração, diga isso para Ele nesse momento. Diga assim: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero que o Senhor me ensine a tua palavra, eu quero que o Senhor, eu sendo ensinado da tua palavra, eu tenho como praticar. Claro, para você praticar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então fale isso para o Senhor, diga para o Senhor assim: Senhor Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração nesse momento, que teu Espírito Santo entre na minha vida, entre no meu coração, faça morada, seja Senhor da minha vida, da minha história. E eu quero aprender da tua palavra. Se você fez essa oração pela primeira vez, procure contato com a igreja, amém? Deixe ali no link o teu nome, ligue pelo WhatsApp, ligue para a igreja, amém? Venha falar conosco, venha aqui falar conosco pessoalmente, mas venha receber oração, amém? Venha receber oração e venha ter vitórias em Jesus Cristo na tua vida, amém? Glória a Deus. Estamos encerrando, quarta-feira que vem, volte a estar conosco, que Deus te abençoe poderosamente, que você seja mais do que vitorioso, vitoriosa em tudo que você fizer, que você tenha um final de dia excelente, e que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, estamos encerrados. Graça e paz de Jesus.